Glória a Deus. Bom dia, queridos. Paz do Senhor. Vou te convidar já a ficar em pé. E abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. As crianças vão saindo enquanto você vai abrindo a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Hoje nós vamos aprender com o Mestre, o Senhor Jesus, o nosso Mestre. Vamos meditar em uma parábola e vamos meditar num evento de uma cura que ele realizou. E vamos traçar um paralelo entre essas duas palavras tão importantes para nós. Lucas 8, nós vamos ler primeiramente do 1 ao 15, e depois nós leremos do 26 em diante. Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, meu Deus. Nos ensina. Queremos ouvir a voz do Mestre nessa manhã. Queremos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, ensinando a Deus pelo caminho que devemos andar. Nos dê força, sustenta as nossas vidas, ó Pai. Nos dê sabedoria, entendimento e guarda os nossos corações do dia mau. Assim oramos nessa manhã. Te agradecemos por tudo, Senhor, e oramos assim pedindo perdão pelos nossos pecados,
no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. A outra leitura que faremos, você pode ficar assentado mesmo, está também aí em Lucas, no capítulo 8, mas a partir do verso 26. E esse texto, ele é conhecido, fala da cura de um endemoniado. Você vai encontrar esse texto lá em Mateus 8, também em Marcos 5. O endemoniado gadareno ou gerazeno, dependendo da versão que você estiver lendo. Ambas estão corretas. O texto diz: navegaram para a região de Gerazenos, que fica do outro lado do lago, em frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, e mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus então lhe perguntou: qual é o teu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que ele se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volta para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Há um paralelo entre essas duas palavras. Nós podemos traçar esse paralelo. Primeiro vamos entender o que aconteceu com o segundo texto, com esse segundo homem. O homem possesso de demônios. Um homem que estava atormentado há muito tempo. E de vez em quando o demônio o levava até aos desertos, aos lugares secos, aos lugares áridos. E um homem que, como o texto diz, há muito não usava roupas, andava nu por onde ia. Não habitava em casas há muito tempo, dormia nas catacumbas, dormia nos cemitérios, dormia aonde ele estava. Um homem que há muito tempo era violento. Se o prendiam com correntes, ele as quebrava. Tamanha era a força exercida no seu corpo por conta daqueles demônios. Um homem atormentado. E tão atormentado que atormentava a cidade. Trazia perturbação a toda aquela região. Mas havia um detalhe: as pessoas já tinham se acostumado com aquilo. As pessoas começaram a conviver tanto com aquele mal,
presente em seu meio, que aquilo já se tornara rotina, aquilo já era normal entre as pessoas. Era normal ver o homem louco, na visão deles, que andava nu pela cidade, arrebentando tudo. Era normal ver aquele homem que, quando preso, quebrava correntes e falava besteiras, e de vez em quando ia para o deserto. Era normal. E nós vivemos num tempo em que é normal ser maluco. É normal andar sem roupa por aí. Já está se tornando normal, infelizmente. Como o pastor disse agora há pouco. O pecado, o falso evangelho, tudo isso circula entre nós e nós achamos tudo isso muito normal. Um homem estava assim há muito tempo, e geralmente pessoas que sofrem desse tipo de mal, as pessoas olham, notam por um tempo, mas depois se acostumam. Vivia sem roupas, vivia nu e revelava uma total condição de desequilíbrio. Era comum, já estava muito normalizado. Vivia em cemitérios, um lugar sinistro, opressivo, triste. Era preso, possuía força sobre-humana, tudo isso nós vimos no texto. Mas então Jesus vai até aquela cidade, uma cidade que, apesar de ter a presença de pessoas de descendência dos hebreus, eles produziam porcos. O porco não era consumido pelo povo de Israel, mas eles estavam em Gadara, essa região dos Gerazenos ou Gadarenos, que fica ao norte de Jerusalém. Ela é quase que fronteiriça com a Assíria e a Síria, a região norte. Eles não consumiam porcos, mas os produziam para vendê-los aos outros povos, fortes consumidores. Esses povos que depois vão dar origem aos povos muçulmanos. Hoje esses povos não consomem porcos. Eles só passam a rejeitar o porco como um animal impuro depois de Maomé, e isso já do ano 630 para frente da era cristã, quando ele unifica o Islã debaixo do monoteísmo. Aqui eles ainda consumiam, gostavam do consumo da carne de porco. Era sagrado para o judeu, para o povo hebreu, não consumir, mas vender aos outros pode. Não é bom para mim, mas é bom para os meus inimigos, então eu jogo. É uma contradição, mas acontecia com esse povo. Jesus chega até aquela cidade, e de pronto o próprio demônio, aquela legião de demônios, vem ao encontro de Jesus, e se prostra aos pés de Jesus. Se jogam aos pés de Jesus e imploram para não serem lançados no abismo, porque lá era um lugar de prisão para esses demônios. É interessante que, se você ler o livro de Apocalipse, diz que nos últimos tempos, quando tudo começar a se revelar, quando o anticristo surgir, quando tudo eclodir durante a tribulação, demônios que estavam presos no abismo serão soltos para atormentar e trazer morte sobre a terra. Então você já imagina o que tipo de demônio é lançado no abismo, só por essa comparação com o livro do Apocalipse. Mas eles dão uma solução para Jesus. Olha, permita-nos entrar nos porcos. Viram a manada de porcos? Jesus dá a permissão. Nada é feito ali sem a permissão do mestre. Os demônios não têm vida própria, eles não podem agir como querem. Eles precisam da permissão de Jesus para atuar ali. Queremos sair, mas queremos ir para os porcos e não para o abismo. Jesus dá a permissão. E ao entrar nos porcos, eles se jogam ribanceira abaixo. Alguém até pode dizer, mas que loucura é essa? Assim eles procederam. E um dia nós vamos entender por que isso aconteceu. Mas aquele homem fica são. Aquele homem começa então a ouvir sobre Jesus. Aquele homem senta-se aos pés de Jesus. Passa a ser ensinado por Jesus. Passa a ser ministrado por Jesus. Os donos dos porcos correm para a cidade. E a notícia se espalha. Alguém curou aquele maluco que andava pelado por aí.
alguém libertou aquele doido que quebrava correntes. A notícia correu. As pessoas vieram até ele e viram ele são, vestido, em pleno juízo, sentado aos pés de Jesus, de banho tomado, limpo e ouvindo a voz do Mestre, aprendendo do Mestre. A reação do povo, ali daquele povo, não foi dar glória a Deus por isso. A reação daquele povo não foi glorificar a Deus, dizer, ainda bem que esse homem foi liberto. Ainda bem que esse homem foi curado. Ainda bem que esse homem foi restaurado. Não, a reação do povo foi pedir para Jesus. E algumas versões até dizem, e expulsaram Jesus daquela região. A NVI diz, pediram para que ele se retirasse. Essa foi a reação do povo, vai embora. Você acabou com o nosso comércio. Os porcos que criávamos foram embora. O louco de estimação da cidade foi curado. Então vai embora, Jesus. Nós não te queremos aqui. Vai embora. Isso perturbou a cidade. Isso atormentou a cidade. Jesus então se levanta e vai pegar o seu barco e voltar para onde ele estava. E aquele homem restaurado, transformado por Jesus, ele seguiu a Jesus, ele foi atrás de Jesus e implorou, eu quero ir com o Senhor. E Jesus disse para ele, não, volta para casa. E agora você vai contar tudo o que aconteceu com você, como Deus lhe fora benéfico, como o Senhor operou maravilhas na sua vida. E ele volta para cumprir a ordem de Jesus. O primeiro texto que nós lemos, das sementes à beira do caminho, o próprio Senhor Jesus, ele traz a explicação daquelas sementes que vão sendo lançadas. E daqui a pouco você vai entender qual é o paralelo com isso. Jesus diz na explicação, a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Na época da Reforma Protestante, em outubro de 1517, não se podia ler a palavra de Deus. Era proibido pela Igreja Católica Apostólica Romana da época, por uma bula papal, de que era proibido a leitura da Bíblia ao povo. Não se podiam ter Bíblias, a não ser os clérigos, dentro dos mosteiros ou igrejas. O povo não poderia ter acesso à Bíblia. A Bíblia só poderia ser escrita em uma única língua, o latim. Imagina isso por um povo alemão, que não conhecia latim. Diferente dos tempos de Jesus, em que o Império Romano ali está, e o latim é uma língua que vai circulando entre o povo. Na Reforma, lá em 1517, não é assim. O latim é quase que exclusividade dos poderosos e dos muito ricos. E ali a Bíblia é proibida. E as pessoas ouvem a pregação dos pré-reformadores, que assim nós chamamos. Homens que se levantam contra a tirania da igreja. Homens que se revoltam contra a tirania da igreja. Que vão pregar o evangelho, que vão alertar o povo. Mas eles ouvem a palavra e o diabo tira isso dos seus corações. E eles não creem. Eles estão tão acostumados como aquele povo de Gadara, a ouvir a voz, mas não atender. Eles são tão acostumados com o pecado circulando no seu meio que não dão mais ouvidos a nada diferente que lhes acontece. Então vem o diabo e tira dos seus corações aquela palavra para que eles não creiam. Jesus continua explicando, ele diz, as que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria quando ouvem. No momento em que recebem a palavra, elas recebem com alegria.
mas elas não têm raiz alguma. Não há profundidade alguma. Creem durante um tempo. Sabe aquela experiência de criança, de colocar o feijãozinho no meio do algodão? Que a criança volta para casa feliz da vida depois de uns dias. Olha, brotou. E está lá o copinho com água, o algodão e o feijãozinho brota e sai. Mas passa 2, 3 semanas, ele seca e morre. Porque não tem raiz. Não há raiz. Se você não tirar daquele algodãozinho e não plantar em boa terra, não vai crescer. E muitos hoje têm ouvido a palavra de Deus, mas não tem raiz. Nunca se vendeu tantas Bíblias como nos dias de hoje. Há Bíblias de todas as versões possíveis e imaginárias. Há muito tempo, já há séculos, pelo menos, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ela não sai do primeiro lugar em vendas em todo o mundo. Só que as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não leem. Você pega o seu celular, você tem N aplicativos de Bíblia, com áudio, em inglês, em hebraico, em grego, em alemão, em todas as línguas possíveis e imaginárias. Só que as pessoas não leem a Bíblia, ou até leem, e recebem com entusiasmo no início, mas não tem raiz, e aquilo se perde, se seca, e aquilo morre nos seus corações. Jesus continua a sua explicação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, ao seguirem o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Quantos cristãos estão na igreja há 15, 20, 30 anos e continuam os mesmos cristãos imaturos de sempre? Não amadurecem, não evoluem na linguagem mais moderna da ciência, não há evolução, continuam do mesmo jeito. E diz assim, eu nasci assim, então eu sou assim, eu vou morrer assim. Vai sendo levado pela vida. Tem até um pastor aí que cantou no púlpito, pastor, na hora do louvor, que o acaso vai me levar, né? O acaso vai ser a forma de vida dele. Cantou num púlpito de igreja. O acaso, é o acaso que nos conduz? Ou é o Senhor que nos conduz? As pessoas estão invertendo os valores. Estão invertendo os seus valores. E assim são essas pessoas. As riquezas. Jesus teve contato com um jovem rico. E ele vem para Jesus e diz, olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu já sou dizimista, eu guardo a lei de Moisés, eu vou à sinagoga todos os sábados, eu dou esmola aos pobres, eu faço tudo certinho. Mas querendo quase que dizer para Jesus, eu sou um exemplo de vida, vem e me segue, Jesus. Quase invertendo a situação. Jesus só falou para ele o seguinte, então tá, você faz tudo isso? Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Ele fica triste, vira as costas e vai embora. A riqueza, a preocupação com o que vai acontecer com ele amanhã, o impede de seguir a Jesus. O outro texto, em Lucas, que diz, louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que tens preparado? Para quem és? O homem disse no seu coração, vou construir grandes celeiros, vou aumentar a minha produção, vou armazenar mais e mais grãos, vou ficar mais rico ainda. Mas o Senhor vem e o repreende, louco, você é maluco, essa noite eu vou pedir a tua alma, essa noite você vai morrer, e tudo isso que você vai deixar, vai ficar para quem? Tudo isso que você está construindo, esse grande império que você está construindo, é para quem? Para quem é isso?
quem você tem construído o seu império, mesmo que simples, na sua vida? E esses são os que vivem com as preocupações da vida. Em 1929, houve uma grande crise mundial, chamada de a Grande Depressão. Crise nas principais bolsas de valores do mundo, principalmente a americana, que era a que norteava a economia mundial já naquela época. A Grande Depressão atingiu os Estados Unidos, atingiu a Europa, empresas foram à falência, empresários subiam nos altos prédios de Nova York e se jogavam, se matavam, porque iam perder toda a sua riqueza. E essa crise atingiu o Brasil em 1930, início da era Vargas, lá da ditadura Vargas, quando ele assume o poder de forma forçada. E atinge o Brasil. E muitas pessoas aqui no Brasil também se matam por conta disso. Aqui está a semente que cai no caminho, mas as preocupações com as riquezas, com os prazeres da vida, não permitem amadurecer. Mas Jesus continua e ele diz: mas as que caíram em boa terra são as com o coração bom, generoso, que ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Mesmo não tendo o que comer, mesmo não tendo o que vestir, mesmo não tendo aonde repousar a sua cabeça, guardam a palavra com um coração generoso, servem ao Senhor de bom grado e com perseverança. Paulo diz: olha, eu sei estar contente, tendo muito, mas também não tendo absolutamente nada. Sei estar contente quando eu estou na minha casa, comendo do meu banquete, mas também sei estar contente quando eu estou numa prisão, e ali eu posso louvar a Deus e pregar o Evangelho aos outros. E essa explicação de Jesus nos leva então, finalmente, a analisar e fazer esse paralelo que eu disse com o texto do endemoniado de Gadara. Quando Jesus fala sobre as que caíram à beira do caminho, as ouvem, e então vem o diabo e as tira dos seus corações. Veja que aquele homem, ele sofria uma ação direta de demônios, que o fazia sempre estar afastado da presença de Deus. Mas Jesus não havia estado ali ainda, não. Mas a religião judaica estava presente. Havia uma sinagoga em Gadara. Havia a pregação da lei. As pessoas eram religiosas nas cidades. Não era só em Jerusalém que tinha o templo. Nas outras cidades haviam sinagogas. Mas ninguém conseguia alcançar o coração desse homem com a lei. Ninguém conseguia trazê-lo à presença de Deus através do Antigo Testamento, que era o que eles tinham na época. Ninguém conseguia trazê-lo através das palavras de Moisés. Ninguém. Porque o diabo, ele tirava do coração daquelas pessoas qualquer semente que fosse plantada. Qualquer semente que fosse lançada, qualquer palavra, seja dos salmos, dos provérbios, que fosse lançada no coração daquele homem, seria rejeitado. Infelizmente, quantas pessoas estão sentadas em bancos das igrejas hoje, vão ouvir a palavra, e se amanhã o pastor ligar e perguntar: querido, o que foi pregado ontem? Vamos conversar sobre essa palavra? Que texto que foi mesmo, pastor? Nossa, foi tão bonita a pregação que o senhor ministrou domingo passado, mas como que foi mesmo? O que o senhor falou mesmo? Nós ainda temos o privilégio, né? Se receber uma pergunta dessa por telefone, você abre rapidinho ali o YouTube e olha e fala: o tema foi tal. A pessoa até relembra um pouco. Mas quem não tem o vídeo para rever? Não guardam a palavra no coração. Ouvem, mas não entendem. Por isso que Jesus deu essa explicação. Ouvem,
mas não entendem. Eu estou pregando, por isso que Jesus ele disse para aqueles homens, olha, eu vou explicar para vocês aqui. No verso 10 ele diz, vocês receberam o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas os outros eu preciso falar por parábolas, para que vendo não vejam, para que ouvindo não entendam. Quantas pessoas olham, mas não enxergam o que está à sua frente? Quantas pessoas ouvem, mas não entendem o que a palavra está dizendo? Seu coração está disperso, sua mente está lá amanhã, na conta que precisa ser paga, na empresa que tem um serviço já estabelecido. Olha, eu tenho que fazer tanta coisa amanhã no escritório, na empresa, ou em casa, o trabalho da escola, da faculdade. E na hora da palavra viajam, a mente vai longe, vai embora. Estão preocupadas porque o relógio vai quase chegando ao meio-dia, e o culto não acabou, e eu preciso fazer almoço. Estão preocupadas com tanta coisa local, tanta coisa do homem, tanta coisa do mundo, mas se esquecem da presença de Deus, se esquecem do amor de Deus, se esquecem da convivência plena com o Senhor. Vagam na sua mente. Jesus, no verso 13, diz: as que caíram sobre as pedras, são as que recebem a palavra com alegria, ouvem, mas não têm raiz. As pessoas daquela aldeia viram o que acontecia, viam o que ocorria com aquele homem no seu dia a dia, mas elas não tinham raiz na palavra de Deus. Porque, querido, não é só o evangelho de Jesus que apontou para algo novo. Olha, o amor. Muitos têm o costume de dizer, a lei é dura, a lei é pesada, na lei não há amor. Há amor também na lei, porque Deus estabeleceu tudo o que colocou por amor ao povo. Há palavras de amor, de generosidade, de acalento, sim, no Antigo Testamento, e esse povo vivendo nisso não tinha raiz alguma, são rochas. E há muitos hoje em dia que são rochas, são duros. Eu só faço se aquilo me agrada. Se aquilo não me agrada, então eu não faço. Eu só vou servir a Deus se for com as minhas condições. Se não for, só vou servir a Deus se for politicamente correto. Senão eu não vou servir a Deus. Não. Algo está errado, algo precisa ser revisto nos nossos corações. Urgentemente. Urgentemente. Há muitos dizendo aí, afora, que a igreja precisa pedir perdão para os pecadores dessa geração. Que a igreja é dura demais com a sua palavra. A igreja não tem que pedir perdão coisa alguma. O papel da igreja é pregar o evangelho. Se a palavra de Deus, se o evangelho ofende as pessoas, que fiquem ofendidas, porque elas passam a vida toda ofendendo a Deus, com os seus pecados, com as suas malícias. O evangelho precisa nos confrontar. Precisa nos confrontar. O mesmo amor que eu levo o evangelho de Cristo, eu também levo a justiça de Deus através do evangelho. E nós precisamos compreender isso, porque seremos como rocha. As pessoas vão ouvir, mas elas não têm raiz, elas vão rejeitar. Então nós precisamos aprofundar essa semente, não apenas jogá-la. Nós precisamos enterrar. Alguém aqui tem em casa um vaso, planta alguma coisa em casa, ou tem algum sítio? Você já viu, já fez isso alguma vez, de apenas jogar a semente em cima da terra e ir embora, e esperar que a plantação aconteça? Não, você precisa abrir a terra, você precisa jogar a semente dentro da terra, você precisa cobrir a semente. O coração das pessoas precisa ser rasgado,
para que a semente seja colocada lá dentro. Por isso que jogadas à beira do caminho não crescem. Por isso que jogadas sobre a rocha não crescem. Elas precisam cair em boa terra, e boa terra para entrar na terra, para penetrar a terra, para que aí elas possam então crescer. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, seguem durante um tempo e as preocupações as tiram. As pessoas estavam ali em Gadara mais preocupadas com o lucro da venda dos porcos do que com um ser humano, um semelhante, que estava arrastando correntes pela cidade, correndo nu pela cidade, se destruindo dia após dia. Você consegue imaginar a cena desse homem andando endemoniado? Esse homem devia ter feridas por todo o seu corpo, porque ele se arrastava pelo chão. Ele se batia, ele se chocava contra pedras, com as correntes ele se batia. Devia ser um homem muito ferido, muito machucado, mas as pessoas não estavam preocupadas com ele, se acostumaram com o louquinho que andava puxando corrente. A preocupação maior era com os porcos. Nós estamos vendo toda essa crise que o Brasil está vivendo. E alguns estão dizendo, olha, tem que ficar do jeito que está, porque senão eu vou perder os meus negócios. E quantos milhões de pessoas já perderam seus negócios e estão na miséria? Quantas milhões de pessoas estão desempregadas hoje? E tem gente preocupada ainda com as suas riquezas. Por isso que o evangelho precisa ser pregado nesse país e confrontar. E se tiver que cair toda essa linha de governantes, precisa cair, queridos. Deus tem que dar um choque nesse país. Um choque de moralidade nesse país, de ética nesse país. E sabe aonde tem que começar isso? Com a igreja. Porque a igreja precisa impactar esse país. As pessoas precisam aprender a questionar, a levantar a sua voz e dizer para o governo, eu não aceito. Dessa forma que está, eu não aceito. E infelizmente, cada dia que você abre o jornal, políticos de um lado corruptos, empresários do outro, e agora deu para começar a aparecer nomes e nomes de pastores, deputados, políticos, pastores, evangélicos, envolvidos no mesmo nicho de corrupção. E o povo quando olha, é como o povo de Gadara que olha o endemoniado. Ah, ele é o louquinho que anda puxando corrente por aí. Todos são iguais. É preciso Jesus para confrontá-los. É preciso Jesus chegar perto para dizer, chega de legião, chega de corrente, chega de caverna, chega de catacumbas, chega. Nós precisamos ser como a terra boa, o coração fértil, generoso, que retém e dá fruto com perseverança. Aquele homem, depois que teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. Ele reteve a palavra no seu coração. Ele não foi como o seu povo. O louquinho da cidade foi o que recebeu a palavra. O endemoniado da cidade foi o que reteve a palavra. Foi o que ficou limpo. E foi o único que veio atrás de Jesus e disse, eu quero te seguir. Eu quero andar com você, Jesus. Só que ali Jesus disse para ele, volta. Volta agora e prega tudo aquilo que você está vivendo. Volta agora e conta para as pessoas o que está acontecendo com você. Volta e retrata a essas pessoas tudo aquilo que está acontecendo. O verso 39 diz, volta para casa, conta tudo que Deus te fez. Assim o homem foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Você teve encontro com Jesus? Então conta o que Jesus tem feito para você. Você precisa aprender. A semente que deu bons frutos foi aquela que foi absorvida no coração. Foi aquela que foi retida no coração. Foi aquela que penetrou o coração das pessoas. E ela multiplicou e deu fruto. É essa semente que precisa brotar nos nossos corações. Como o pastor disse aqui, não é só com oração. É com o estudo da palavra. A semente, a própria explicação do Senhor Jesus no verso 11 diz,
Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E aqui está a palavra de Deus. Não há outro lugar. Não são nos livros de autoajuda. Não são nos livros de psicologia comportamental. Não são nas palavras declaradas, proféticas dos apóstolos falsos dessa geração. Só há um lugar onde a palavra de Deus está, e é aqui, queridos. E se você não mergulhar nessa palavra de dia e de noite, essa palavra não será para você lâmpada e luz para o seu caminho. A semente lançada à beira do caminho, que brotou e caiu em boa terra, precisa brotar no seu coração hoje. Para que você também lance essa semente a outros hoje. Você precisa deixar de lado os que querem criar porcos. Você precisa deixar de lado aqueles que estão apenas focados nos negócios do reino de Deus e focar o próprio reino de Deus, a palavra de Deus, que entra e faz morada em nossos corações. Nós cantamos aqui, Tu és fiel, Senhor. Deus é fiel, mas Ele é fiel primeiramente à sua palavra. A sua palavra não volta atrás. Deus é fiel à sua palavra primeiramente. Uma palavra que não volta atrás. Deus é soberano. E aquilo que Ele decretou sobre nós, querido, é irremediável. É imutável. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos mergulhar nessa sementeira. Nós precisamos receber essas sementes de bom grado. Precisamos mergulhar ardentemente no poder de Deus, no seu reino e na sua palavra, para que possamos impactar essa geração, para mudar esse país, para mudar a nossa cidade. Precisamos impactar aqueles que nos cercam, mas para isso é somente através da semente. É somente através da palavra de Deus. Não contribua com aqueles que zombam do Evangelho. Não contribua. Não propague aquilo que zomba da palavra de Deus. Não propague, não compartilhe nada na sua vida que zombe da palavra de Deus. Isso tem me deixado muito preocupado, muitas vezes até nervoso. A Cecília vê isso. Quando eu começo a ver gente que não compartilha uma palavra, um versículo sequer, da palavra de Deus. Mas tudo quanto é site de humor gospel, que zomba dos irmãos, que zomba da palavra, que zomba da forma dos crentes se comportarem, de agirem, isso é compartilhado. Isso é compartilhado. E dão risada. Pare de compartilhar isso. E comece a compartilhar a palavra de Deus. Comece a fazer comentários firmes da palavra de Deus. Chega de zombaria. Esse povo tem sido zombador. E nós precisamos cortar isso. Os tempos estão chegando ao fim. Jesus está às portas. E Ele vai separar os bodes das ovelhas. Que você esteja no lugar certo. Que você esteja do lado da boa semente, que brotou e deu fruto a 100 por 1. Da boa semente, que germinou, cresceu e deu frutos, e frutos que permanecem para todo sempre. Esta é a semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Vamos cantar mais uma vez, Anderson, Tu és fiel? As pessoas de Gadara, elas imploraram para que Jesus fosse embora. As pessoas de Gadara pediram para que Jesus se retirasse do meio deles. Há muitos hoje que pedem para Jesus ir embora, porque Jesus está incomodando a forma de viver. É triste, mas
Há aqueles que oram para que Jesus, e eu já ouvi isso, da boca até de pastores, eu oro para que Jesus retarde a sua vinda, porque eu tenho muito a fazer ainda nessa terra. Eu oro para que Jesus retarde a sua vinda, porque eu quero construir a minha casa, eu quero comprar o meu carro, eu quero ser próspero, eu quero ter a minha empresa. Querido, que fique para trás a casa, o carro e a empresa. Eu quero ver Jesus. Nós ansiamos e devemos ansiar pela vinda de Jesus. Enquanto Ele não vem, há muitos que precisam ouvir a sua voz, e nós somos a boa semente que vai fazer isso. Tu és fiel, Senhor. Meu Pai Celeste, nós precisamos cantar isso, cantar a palavra de Deus, cantar e pedir que o Senhor derrame a boa semente sobre nós, e brotar a palavra do Senhor em nossos corações. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas, o céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno poder tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Apenas os instrumentos. Quando Jesus ele ensina essa série de parábolas, no meio do capítulo 8 de Lucas, há uma outra que diz sobre a candeia. Está entre o endemoniado e está entre a parábola do semeador.
E nessa parábola Jesus diz: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo da cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo em que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Quem tiver, mais lhe será dado. Quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Você recebeu a boa semente, e ela precisa germinar e dar fruto, porque aquilo que Deus te deu, mais ele será acrescentado. Você recebeu a luz do Evangelho e você precisa mostrar essa luz. Você recebeu a luz do Evangelho e precisa iluminar a todos aqueles que estão à sua volta. Por isso, querido, essa semente não pode cair entre os espinhos. Essa semente não pode cair em terra seca. Essa semente não pode cair em rochas. Ela tem que cair numa terra fértil. Você não pode se conformar com as correntes dos endemoniados dessa terra, mas você precisa ir até eles e libertá-los pelo poder da luz do Evangelho. Você tem a semente, você precisa levar aos endemoniados. Você tem a boa semente, você precisa levar para aqueles que estão nus nessa terra. Você tem a boa semente e precisa proclamá-la entre aqueles que não conhecem a Jesus. A nós foi dada uma ordem: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Essa é a ordem que o Senhor nos dá. Nós somos a boa semente do Senhor. Tu és fiel, Senhor, por isso. Tu és fiel por isso, Senhor. E eu te agradeço nessa manhã. Oro nesse momento, Senhor, para que o Senhor enche os corações da tua igreja. Oro, Senhor, para que o coração da tua igreja seja incendiado pelo poder do Espírito Santo. Oro, ó Deus, para que a tua igreja seja impactada pelo poder do Espírito Santo, que nos traz diante da tua palavra, que nos rende diante do teu Evangelho, que nos faz ter sede pela tua palavra, uma sede insaciável de conhecer mais e mais da tua palavra, Senhor. Uma sede, Senhor, uma fome incontrolável de consumir a tua palavra, Pai. Aonde havia rocha, aonde havia espinhos, aonde havia terra seca, remove hoje, Senhor. Aduba essa terra, prepara essa terra, Senhor. E que a partir de hoje a tua igreja possa viver uma nova realidade na tua palavra. Pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu Evangelho, queremos ser impactados e impactar essa geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Tu és fiel, Senhor. Pastor Daniel, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Assim como tu, Senhor, salvaste este homem gadareno, eu sei que o Senhor pode fazer muito mais ainda nesses dias, através da tua igreja sobre a face da terra. Leva-nos em vitória para as nossas casas. Abençoa a semana que o teu povo vai viver e que o Senhor possa se estabelecer cada dia mais como Senhor e Rei dos nossos corações.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Vai na tua força, em nome de Jesus. Amém.